Foi os Estados Unidos quem criaram o Osama Bin Laden. E com isso ele fundou um negócio muito grande. Sabe qual é o nome desse cara? Quem? Osama Bin Laden. Conhece o Conhece Homer? Osama Bin Laden? Já ouviu falar no Cara, é meu amigo lá do bairro, velho. Osama? Pois é. Osama nas alturas. É isso que eu tô dizendo pra você. E aí, joguem no Google, por favor. O dinheiro para financiar os primeiros movimentos do Osama Bin Laden é o dinheiro da Operação Ciclone dos Estados Unidos. Cara. Foi os Estados Unidos quem criaram o Osama Bin Laden. Aí piora. Ele vai pegar esse dinheiro... Ele não, né? Primeiro, esse dinheiro vai se juntar em vários grupos, vai, em resumo, né? Claro, surgiu o Talibã. Do Talibã, você tem as bases pra Al-Qaeda. É essa Al-Qaeda, a gente tá falando aqui nos anos 90, que 11 anos depois vai fazer o setembro de 2001, o 11 de setembro de 2001. Sim. Então, de alguma maneira, o que você vai percebendo é que os Estados Unidos investem no inimigo que eles vão ter no futuro. Mas não Posso esticar consciente, né? esticar só um pouquinho essa história sua? Mas só uma coisa, conscientemente? Vamos chegar lá, eu acho Tá. que esse adendo vai por aí. Só um adendo que eu sempre falo assim, não é sobre terrorismo, eles não são contra o terrorismo, eles são contra os terroristas aliados dele, tudo bem, eles inclusive financiam o terrorismo, né? Então, só esticando um pouquinho os fatos históricos que o Kenji trouxe aqui pra gente, o Ahmed al-Shahar era um cara terrorista do Estado Islâmico, depois ele... da Al-Qaeda, depois ele migrou para o ISIS, para o Estado Islâmico. Era um terrorista que estava atuando na Síria, mas como ele derrubou o Bashar al-Assad, que era aliado da Rússia, mas era inimigo dos Estados Unidos, como ele derrubou, no dia seguinte, isso eu já falei várias vezes, no dia seguinte os Estados Unidos tirou ele da lista de terroristas e recebeu ele na Casa Branca. Ou seja, não é sobre terrorismo. Não. Você só é terrorista se você for meu inimigo. Se você for meu aliado, tudo Tanto bem, que inclusive te financia. É o que a gente tá falando. Hoje em dia o Trump nem tá nem aí, ele fala a real mesmo, ele né? fala a real. É. E foi inclusive ele que recebeu o Ahmed al-Shahar na Casa Branca. Agora, se proposital ou desproposital, por querer ou sem querer, Vilela, eu não vou, porque aí eu vou cometer o pecado mortal do historiador. Não, acho que o pecado mortal seria futurologia. Mas o pecado mortal número 2, que é o e se. Será? É. Não sei. Mas eu sei que a gente tem um padrão de uma indústria que calcula os seus investimentos, e a gente tem um padrão recorrente de países que eram aliados dos Estados Unidos, ganham grana dos Estados Unidos e depois viram o mesmo inimigo para os Estados Unidos caçar. Porque o que aconteceu? Chegou o atentado de setembro de 2001, do 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos começa a buscar quem é que planejou então esse ataque. Foi o Celso Portiolli? Não foi. O Celso Portiolli... Por que tem essa coisa do Celso Portiolli estar envolvido, cara? Ué, porque é simples, porque ele não tem absolutamente nada a ver com o 11 de setembro. Ah, tá. Pensei que tinha alguma foto. Ufa, que susto. Hã? Que susto. Não, mas tem, né, essa, cara? tem essa teoria na Existe a internet. Exato. Então, assim, não tem... Coloca a foto do Celso Portiolli aí. Porque se perguntar pro Bigode é capaz dele não saber quem é o Celso Portiolli. Você sabe quem é? Ah, tá. Então, assim... Que o eu não Celso aguento, eu falo isso. Portiolli. Se é 11 de setembro, a minha cabeça vai pra Celso Portiolli. Total. Já perguntaram pra ele também várias vezes. Né? Ele precisava buscar um culpado. E aí, quem é que foi que ele foi buscar? O Afeganistão. Saddam Hussein. É. Mas o Saddam Hussein não tinha nada a ver com 11 de setembro. Nada a ver. O Saddam Hussein pode ter todos os problemas do universo. Não tinha? Não tinha. Não tinha. Simplesmente não tinha. O Saddam Hussein, inclusive, ele e o Bin Laden eram inimigos declarados. Porque o Bin Laden é muito religioso. Ele via o Saddam Hussein como um traidor, um rebelde, um bom vivan. O Saddam Hussein gostava de charuto, gostava de uísque. Ele não era aquela linha dura. Sei. Mas os Estados Unidos precisavam. E isso, mais uma vez, documentado. O que aconteceu? Vamos inventar e vamos entrar lá dentro e vamos invadir. Invadiram, desestabilizaram. 2003, o Colin Powell, secretário dos Estados Unidos, admitiu que era mentira. Eles simplesmente inventaram e isso ficou como uma marca. Só que o que aconteceu? Invadiram, destroçaram, tiraram Saddam Hussein, deu o pandemônio, ficou uma loucura. Com uma lacuna. Aí você tem aqueles milhares de soldados que trabalhavam para o governo, armados. A guerra continua e vai continuar até ali 2020, 2021,
quando o Joe Biden decide tirar os Estados Unidos, mas deixou toda a arma lá. Nessas, deixou mais de 35 bilhões de armamento, de míssil, de não sei o quê. E aí é o seguinte, dessa sobra dessa grana que os Estados Unidos foram deixando, o que aconteceu? Mais uma vez, com essa grana, Estado Islâmico foi formado. O Daesh, assim como a Al-Qaeda, assim como o Talibã, são formados por dinheiro dos Estados Unidos que estavam em outra época financiando aqueles que eram seus amigos e agora podem ser seus inimigos. Daí, eu jogo a pergunta que você jogou pra mim, eu jogo pra você. É de propósito ou não é? Então, é de propósito ou é tipo, tanto faz e mais pra frente a gente vê? Só um adendo, as armas de destruição em massa, as armas químicas de destruição em massa, que os Estados Unidos justificou para invadir o Iraque, foi ele mesmo que forneceu para o Iraque as armas químicas No quando passado. o Iraque queria, o Iraque era aliado e atacou o Irã, na guerra Sei. Irã-Iraque. É. Então, mas é um desleixo ou é programado realmente pra... Porque você tá fortalecendo o inimigo futuro, né? Não sei se isso é tão inteligente. É isso que eu tô falando. Mas aí volta naquela coisa. Não é inteligente a não ser que seja você que ofereça todas as armas de guerra. Você lucra pros dois lados. Você vende... Você é aliado Pra ao aliado, inimigo, você compra dele. Eu sou o dono da bola, da camiseta, dos shorts e eu comprei o juiz. Mas confiando que eu sempre vou ser o dono da bola, né? É isso. Eu não posso armar o ponto de Já tornar um assistiu o filme lá, inimigo... O Senhor das Armas? É, muito bom. Ele- Nicolas Cage, né? Aquilo que ele não consegue fornecer oficialmente, ele fornece Pra... por barra dos panos. Exato. Mas a arma é ele que produz. Pois é. Inclusive foi... Inclusive contra o Afeganistão... quer dizer, quando os Estados Unidos estavam investindo grana no Afeganistão para lutar contra o Irã, depois de 10 anos se descobriu que os Estados Unidos também estava financiando o Irã na mesma guerra. E aí como ele fazia? Olha o esquema. O escândalo se chama, para quem quiser jogar no Google, Escândalo Irã Contra. Contra eram os grupos da Nicarágua. O que ele fazia? Ele vendia arma lá na Nicarágua. Ele pegava essa grana da Nicarágua, que a Nicarágua podia, os Estados Unidos podia investir grana lá, pegava essa grana e passava por debaixo dos panos pro Irã. Enquanto, na verdade, ele estava financiando o Afeganistão. Então por que ele ganha, Vilela? É por isso. Não seria interessante, é verdade. Mas não seria interessante a não ser que você vendesse quem, né? todos os lados do conflito. É. Se você vende a arma 1, a arma 2, você lucrou. Então não importa muito se é proposital, calculado ou não calculado. O que importa é notar que existe um padrão e que esse padrão E se você for ainda em cima de teoria da conspiração, você ainda aumenta o controle interno com inimigos poderosos, né? E aquilo- Temos que controlar mais o cidadão aqui. E é aquilo que você falou do início, né? Tudo que é uma teoria da conspiração, depois que os documentos oficiais vêm à tona, acabam mostrando que era verdade, né? O Pois Irã é. Contras, isso ficou comprovado depois. A própria Colin Powell, quando admitiu que o Iraque não tinha arma de destruição em massa, tudo que é uma teoria da conspiração, que os Estados Unidos está envolvido, depois você nota que era uma verdade, né? Até se você for pegar a própria Ucrânia. No início, os Estados Unidos... Foi o próprio Estados Unidos que incentivou a expansão da OTAN em direção à Rússia. Ele provocou. Aí foi os próprios Estados Unidos que despejou milhares de armas para a Ucrânia começar essa guerra. Aí quando a coisa apertou e a Ucrânia ficou vulnerável, o que aconteceu? O Trump chama o Zelensky para sentar ali e humilha o Zelensky. É bom lembrar que naquele momento o Zelensky era um aliado dos Estados Unidos. E ele humilhou. E aí... Até pra fechar, né? Porque agora a gente voltou pro início, né? Sim. Tem uma frase do... Como é que ele chama? Do Kissinger. O Kissinger, pra quem não sabe, é o secretário de Estado americano, um dos mais famosos, ganhou o Nobel da Paz. Veja só, você é o secretário de guerra dos Estados Unidos, ganhou o Nobel da Paz. Mas enfim, vamos deixar essas... que ele tem uma frase que é muito boa, que é... Ser inimigo dos Estados Unidos é muito ruim. Ser amigo é pior ainda. Cara... Não sou eu que o chat tá chamando de esse japonês comunista. Não é o economista japonês. Não. Eu tô falando do secretário de guerra dos Estados Unidos avisando. Ser amigo nosso pode ser um perigo. E por quê? É perigoso. E por quê? Justamente por causa desse Você vai padrão. tomar uma punhalada nas Você vai tomar costas. punhalada nas costas. É a lenda do sapo escorpião. É a natureza. Estado que foi fundado no Destino Manifesto, na ideia de uma indústria de guerra, ele precisa de uma indústria de guerra. Por isso que não é, ele é anti-americanista, ele é comunista. Não se trata disso. Se trata de olhar para os fatos da natureza história. dos Estados Unidos. A natureza dos Estados Unidos é uma máquina de guerra. Porque, assim, por exemplo, o lucro
da indústria de drones, por exemplo, explodiu em 400% com a guerra da Ucrânia. É. E da onde é a indústria de drones? Dos Estados Unidos. Também não é? Não tá sendo feito em outro lugar? Não, claro, O está sendo deles feito não. em outros lugares. No Irã, mas- né? Eles estão Sim. tentando reproduzir o drone que o Irã está usando lá, eles estão reproduzindo lá 4 vezes mais caro. É. Entendeu? Então você vê que é da natureza. Por isso que é entender que ser inimigo é pior, porque os Estados Unidos, aquilo que a gente falou no início, eles estão num teatro. Sim. Eles estão num teatro. É falso, eles não estão te ajudando de verdade. E aí a história vai mostrar que a maioria dos que eles financiaram, depois de um tempo, viram seus inimigos. Mas o problema é que a gente sempre fica na dúvida, né? Por exemplo, agora teve reunião do Lula lá com o Trump. A gente não sabe o que o Lula teve que ceder. A gente não sabe o que o próximo presidente vai ter que ceder, porque o cara vai chegar e falar assim, ou é isso, ou eu te arrebento, né? Porque eles têm esse poder ainda, não tem? Menos, né? Porque Mas ainda tem, né? tem, mas menos. Porque hoje o mundo tem uma alternativa, né? Que é a China. Que é a China. O mundo não precisa mais se curvar da forma que se curvava antes para os Estados Unidos, né? E essa é a preocupação dos Estados Unidos. Por você isso que viu- ele tem que atacar a China. Mas você viu A na China é época a da alternativa taxação dele. o desespero que foi de um monte de país? Sim. Da guerra de tarifa? Sim. Ainda... Que ele atacou, inclusive, os próprios aliados, né? Exato. Ainda faz diferença, né? Não, Faz isso que é o muito maior mercado importante. consumidor do mundo. Eu ainda, vejo né? que a galera, quando eu fiz esse documentário, eu li muitos comentários, né? A galera me descascou, né? Falando Claro. que, não, então por que todo mundo tem medo ainda, né? É isso? É isso, tipo, e esse poder aí? É. E as pessoas não conseguem entender aquilo que a gente falou lá no início. O Império Romano caiu por 400 anos. Foram 400 anos de queda. Isso, assim, aí os historiadores vão brigar, né? Se a gente pode olhar até, por exemplo, Eles colocam um ponto onde começou a decadência e demorou 400 até... 400 anos pra gente... E isso pode ir até 1100, se a gente olhar pro Império Romano do Ocidente, a gente pode pensar em 1100 Tá. anos de queda. Você pensar a Revolução Francesa antes para o cenário dos nobres ali darem a crise que deu para acender a Revolução Francesa, tá falando de 100 anos, Pois 150 anos. Mesmo a Revolução Russa foi em 17, mas o sistema dos czares lá tava em crise há 50, 60 anos. E aí eu vi um comentário que eu até fiz as contas assim, eu vi no Instagram quando a galera tava divulgando que eu ia vir. Falaram assim, o quê? A pessoa falou assim: eu tenho 60 anos e eu sempre escutei que os impérios dos Estados Unidos tá acabando. Então como que tá 60 anos Isso. acabando, acabou? Vamos Pô, fazer- não é assim também, né? Mas vamos fazer as contas juntas. 60, 70 anos dá naquele auge dos Estados Unidos na guerra. Então, sim, desde o auge ele tá começando a cair, tá Sim. ligado? E aí, mano, eu acho que, até porque a gente já tá agora, assim, caminhando mais pro coisa, eu vou tirar um pouco, assim, do meu chapeuzinho de historiador, que eu tô, assim, Tá. focado só nos fatos. E aí eu vou brincar um pouco de dar palpite. Futurologista? Sinceramente, eu acho que a gente tá no fim da festa, tá ligado?